Eu finalmente terminei o livro Sedução. E eu preciso comentar com vocês que eu terminei esse livro na força do ódio. Astros, vocês sabem que a série Crave se tornou minha série favorita nesses últimos 2 anos. E com o lançamento do livro Sedução, eu tava assim, gente, surtadíssima para ler esse livro e saber tudo o que a escritora nos traria sobre algumas resoluções muito importantes sobre o livro, até porque, em um primeiro momento, a série terminaria no livro Sedução. Algo que já mudou agora, e eu vou explicar para vocês mais no final do vídeo. Porém, esse livro aqui, além de ser bem grande, e isso geralmente não é um problema para mim, eu consigo ler os livros de 700 até 1000 páginas em uns 2, 3 dias, mas um livro, Sedução, se tornou um pouco torturante para mim durante essas 700 páginas. Algo que aconteceu e me deixou surpresa em primeiro lugar, e também um pouco chateada com todo o desenvolvimento do livro, e eu vou comentar com vocês aqui sobre isso. Mas antes de começar a falar sobre a resenha do livro Sedução, eu quero dar alguns avisos para vocês. Esse vídeo aqui vai ter 3 tempos. O primeiro tempo, ele vai ser uma resenha sem nenhum spoiler. O segundo tempo vai ter spoiler. E o terceiro tempo vai ser bombardeado de spoilers. Então, se você não gosta de spoiler, fique atento nos minutos que eu vou deixar na descrição para que você não tenha a sua experiência afetada. E antes de começar esse vídeo, se você não está inscrito aqui no canal ainda, gente, se inscreva porque me ajuda muito de verdade. Já deixa seu like também e comenta se você gostou e gosta da série Crave. Lembrando também, astros, que quem não leu a série ainda, esse vídeo vai ter muito spoiler porque é um vídeo sobre o 4º livro da série. Então, se você não leu Desejo, Paixão e Cobiça, gente, vai ter spoiler desses 3 primeiros livros. No final de Cobiça, nós vemos a situação trágica que aconteceu na Academia Kate Mary, que é onde todos eles estudavam e se preparavam para o mundo paranormal. Então, quando eles voltam ali daquela luta que teve contra Cyrus, os bruxos, os dragões, os lobos ali naquele final, e onde o Hudson teve que fazer uma coisa terrível para conseguir salvar a Grace, o Jackson, o Flint e todas as pessoas com quem ele se importava contra o próprio pai que estava ali disposto a acabar com a raça deles, inclusive praticamente matou o Jackson ali. Ele só não morreu pelo ato de misericórdia de um membro muito importante ali dos dragões. Então pensa em como todos eles estavam à flor da pele ali quando eles voltaram para a Academia Kate Mary, achando que eles teriam um tempo ainda para conseguirem se organizar. E quando eles chegaram lá, gente, tava o caos. E é nessa sequência que nós entramos no livro Sedução, com a turma, os amigos ali da Grace, que é a Macy, o Hudson, o Flint, o Jackson. Tô totalmente desesperada, porque quando eles voltam para a Academia Kate Mary, tá tudo destruído, não tem mais nada lá. Todos os alunos da Academia Kate Mary é levado pelo Cyrus, junto com o tio da Grace, que é o pai da Macy. Então eles ficam totalmente desolados e sem saber o que eles devem fazer. A única certeza que eles têm é que eles precisam agir rápido, porque o Cyrus tem um plano em andamento e eles não sabem qual é. Só que é nesse momento que eles descobrem que tem uma sobrevivente ali na escola Kate Mary. E essa sobrevivente é aliada e suspeita ao mesmo tempo. E nesse meio tempo, enquanto eles tentam descobrir e se curar de tudo que aconteceu naquela luta contra o Cyrus, porque o Flint acaba sofrendo muito, ele acaba tendo um dos seus membros ali arrancados. O Jackson tá no estado de entender tudo o que tá acontecendo, porque tá acontecendo muitas transformações nele, que nós vamos descobrir qual é essa transformação Biggest no final. Foi muito legal esse momento do livro, quando nós vemos esse novo Jackson, depois de ter sido ressuscitado ali por um membro muito importante de uma das casas que rege o conselho ali dos sobrenaturais. E eles precisam desse tempo para conseguir colocar a mente no lugar, eles precisam dessa pausa para conseguir se reestruturar. Então eles têm ali um momento onde eles refletem sobre tudo o que está acontecendo e tentam montar um plano para conseguir resgatar os alunos da Kate Mary, inclusive o tio da Grace. É nesse momento que aparece um personagem muito importante para o livro, que faz parte dos lobos. Mas ele é um personagem que tem a sua própria vontade, os seus próprios desejos, e não concorda com o que os lobos escolheram para eles. E ele vai lá de encontro com a Grace, porque ele quer resgatar o irmão dele, que inclusive foi levado em cativeiro também pelos Cyrus.
E nessa pausa, nessa loucura, nesses novos personagens que vai entrando no livro, nós temos ali a Grace reencontrando aquela gárgula que ela salvou. E esse plot do livro, gente, foi de milhões, porque eu jamais imaginei que essa gárgula fosse tão importante para Grace. Essa gárgula, então, mostra para Grace que existe um universo paralelo no qual ela tem uma imensa responsabilidade. E quando é apresentado para Grace esse universo paralelo, essa realidade paralela, ela descobre que ela tem não só uma missão, mas milhões de missões que ela precisa conseguir resolver para restaurar o equilíbrio e pôr um fim naquela guerra que Saros começou. Mas vocês acham que é só isso que tem que acontecer? Que vai ser fácil para eles conseguirem resolver os seus desafios e, inclusive, reencontrar as pessoas que são importantes para eles? Não. Nós temos aqui a volta da carniceira e ela tem um papel muito importante. E nós descobrimos quem ela realmente é para Grace também. Também temos a descoberta de quem realmente é a Striga. Também temos o surto do livro em descobrir que para Grace conseguir restaurar o equilíbrio desse universo paralelo e trazer essas pessoas que são tão importantes para Grace de volta à vida, ela vai ter que passar por um teste que chama teste das provações impossíveis. Só que a Grace, o Hudson, o time deles ficam muito incomodados se eles devem mesmo entrar nessas provações impossíveis. Eles ficam em dúvida se eles devem seguir por esse caminho. Porque quando eles chegam lá de encontro com a pessoa que organiza tudo, ela deixa bem claro para Grace que ninguém saiu vivo daquilo. E essa aprovação tem um prêmio que é muito importante para Grace, se ela não conseguir que seu outro plano dê certo, que é a lágrima dos elfos. E essa lágrima tem o poder que ela precisa para ajudar esse universo paralelo que ela tá muito ligada. Só que a Grace, ela acaba se colocando em situações que a levam direto para o Saros. E para ela conseguir tirar tanto os alunos da Academia Kate Mary quanto a sua tia, que é a mãe da Grace, que é a Rowena, também desse cativeiro que ela descobre que a tia dela tá viva, que a tia dela não fugiu, e que, gente do céu, esse foi um plot também de milhões, e eu fiquei com muita dó da Macy em descobrir que os pais ali, como o próprio pai da Grace, decidiu mantê-la em total ignorância para tentar protegê-las. E que, de certa forma, toda essa proteção não teve sentido algum, porque elas acabaram, no fim das contas, no meio do furacão. Então a gente descobre esse detalhe que foi muito bonito, de certa forma também, mas a Macy fica ali totalmente destruída por descobrir tantas mentiras ali também dos seus próprios pais, mas eles focam em conseguir resgatar a tia Rowena, resgatar o tio dela ali, que também tá preso em uma prisão que é tão difícil de sair quanto a prisão onde a Grace ficou no livro Cobiça. E a Grace, sempre conseguindo conciliar e ter ideias incríveis, ela acaba fazendo muitos acordos nesse livro, gente. E um dos acordos acaba obrigando-a a roubar uma pedra muito importante para o Saros. E essa pedra é a pedra divina. E qual é o poder dessa pedra? Transformar o sobrenatural em Deus. E o Saros quer essa pedra e só quem pode conseguir essa pedra é a Grace. É um livro, gente, que tá uma montanha russa de sentimentos. Tem hora que você ama tudo que tá acontecendo, tem hora que você acaba se cansando da história. E por que eu falo que você acaba se cansando da história? Porque o livro tem muitas partes repetitivas que não precisariam existir no livro. Esse livro aqui tem quase 800 páginas, vamos colocar assim. Toda hora a gente vê a Grace fazendo as mesmas reflexões. A gente vê a Grace se tornando muito repetitiva, prolixa, sabe? E o que torna o livro muito cansativo. Se a história tivesse sido reduzida em pelo menos 30%, o livro seria muito mais prazeroso de ler. Em um desfecho de milhões, realmente o final do livro foi a parte que eu mais gostei. O livro teve muita superação da Grace, o livro teve muitas descobertas de todos os amigos da Grace ali, se tornando muito fortes dentro da história para conseguir ajudá-la, porque no fim das contas, a Grace, ela não conseguiria vencer nenhum dos desafios e nenhuma das situações difíceis que surgiram para ela, porque o livro é o tempo todo guerra, briga,
descobertas horríveis. A Grace acaba descobrindo muitas coisas sobre os pais dela. O livro, ele se torna muito bom nesses pontos que vai sendo fechado as histórias. E uma coisa que eu preciso comentar com vocês aqui é que não ficou nenhum ponto em aberto do livro. Esse livro, Sedução, conseguiu dar um desfecho muito, muito bom para tudo que foi apresentado no começo da história. E eu já aviso para vocês que todas as minhas teorias da conspiração se provaram verdadeiras no livro. Inclusive, vou trazer um livro para vocês aqui sobre teorias da conspiração da série Crave que se tornaram reais no livro Sedução. Então, toda a história da Grace, quando nós descobrimos quem realmente ela é, gente. E se preparem, porque ela é muito mais do que tudo que nós havíamos planejado. Porque houve várias misturas ali no sangue da Grace e ela é um ser totalmente poderoso e é algo que faz muito sentido para nós que lemos a série completa até agora, porque nós vemos que no livro Cobiça, toda aquela certeza, aquela confiança que o Hudson tinha com a Grace, dela ser poderosa, se mostra aqui, porque nem ela conseguia entender como o Hudson confiava tanto em tudo que ela fazia. E no livro Sedução, nós descobrimos por quê. Porque ela acaba se libertando, como houve essa libertação nela quando ela estava presa com o Hudson, durante aquele período que ela ficou presa como gárgula. Então esse livro foi muito bom, tirando a parte cansativa da repetição dela. Esse livro só não se tornou perfeito para mim, porque ele foi muito cansativo de continuar. Então toda vez a Grace estava refletindo sobre como ela amava o Hudson, como que o Jackson se tornou um personagem muito importante ali também, amando a Grace de uma forma totalmente diferente, como irmãos mesmo. Entra uma personagem que vocês vão surtar nesse livro, que é a Izzy. Gente, nesses pontos, a Tracy Wolfe, ela é capaz de dar uns plot na nossa cara que você fica, meu Deus do céu. É incrível a história que ela montou. Mas realmente o livro foi cansativo de ler, eu não vou mentir para vocês aqui. Um livro que eu leria em no máximo 3 dias, eu demorei 3 semanas para conseguir finalizar. Eu estava muito cansada de tudo que estava acontecendo, gente, de não ter uma pausa, de muitas vezes a Grace tomar decisões erradas, sim, muito na emoção, e acaba colocando todos ali em grande perigo. A caneta assassina de Satã passa bastante nesse livro, pessoas muito importantes morrem, e é muito triste porque o Jackson fica destruído de certa forma, eu fiquei com muita pena dele nesse livro. Vou avisar vocês aqui, antes de terminar essa parte 1 do vídeo, é que apesar do Jackson ter me deixado muito chateada com ele nos 3 primeiros livros, nesse quarto aqui ele teve a redenção comigo. Quando ele restaura ali realmente toda a sua essência e ganha também algumas coisas novas, ele se torna uma pessoa muito agradável, não deixa de ser quem ele é, não há uma transformação do personagem, como eu já comentei com vocês. Ele continua sendo o mesmo mandão, super protetor, porém, ele começa a mostrar quem ele realmente é. E prova que tanto o amor da Grace, quanto o amor do Hudson, e como o amor de todas as pessoas que sempre estavam com ele e nunca o abandonaram, teve efeito nesse livro aqui. E foi muito apaixonante e eu consegui perdoar o Jackson totalmente nesse livro, gente. Então, a família Veiga tá no meu coração de uma forma inesquecível. Então, gente, se preparem para ter muita emoção nesse livro e surtar com o final. O final que aconteceu com o Saros foi divino. Eu amei o desfecho. Eu amei a Carniceira nesse novo momento, quando nós conhecemos o verdadeiro nome dela e quem ela realmente é, tanto no universo sobrenatural, que ela é muito importante, pega essa deixa, e principalmente como importante ela é para Grace. E nós vamos ver nesse momento porque, por mais dura que a Carniceira foi com a Grace, no fim das contas, ela estava preparando a Grace para ser essa pessoa tão especial que ela é. Então, esse primeiro bloco do vídeo acabou sem spoilers aqui para vocês. E se você não está inscrito, gente, novamente eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, porque me ajuda muito. Antes de eu estar aqui no YouTube, eu não imaginava como isso é importante, como me ajuda a crescer aqui. Então, por gentileza, se inscrevam, deixa o seu like, porque o YouTube entende que isso é um conteúdo importante e divulga para outras pessoas. E também comenta para mim se você gosta da série Crave, assim como eu. Então, aqui finalizo a primeira parte e agora se preparem, gente, que vai ser bomba, tiro e porrada, que eu vou falar
todinho para vocês aqui. Então agora vamos para a parte com spoiler desse vídeo, que eu tô ansiosíssima, gente, para conversar com vocês sobre esse livro, porque muitas coisas aconteceram de deixar a gente prostrado com as revelações que aconteceram no livro Sedução aqui. Deixa eu mostrar essa coisa linda para vocês. Mas ao mesmo tempo também teve muitos momentos decepcionantes, como eu comentei com vocês no começo do vídeo. E eu quero comentar com vocês, porque vocês sabem que eu sou muito transparente com vocês nas minhas leituras. Eu jamais falaria assim, gente, o livro é maravilhoso, porque, gente, eu demorei 3 semanas para ler o livro. Então ele foi bom. Foi ótimo? Não. Maravilhoso? Não. Foi bom, mas eu quero contar para vocês aqui os momentos de surto desse livro. E o final, eu gostei muito, gente, muito do final desse livro. Foi incrível o final. A escritora foi, assim, perfeita no desfecho dessa história, mas teve muitos momentos aqui de muita intensidade, de muito sofrimento e também, principalmente, de muitas descobertas. Então, quando nós começamos a ler o livro Sedução, nós vemos o Flint destruído, porque ele perdeu ali o seu namorado, ele perdeu a sua perna e também perdeu boa parte da sua mãe, porque é a mãe dele que doa o coração dela pro Jackson. Isso acaba gerando um conflito ali entre os dois, porque ele tá no momento de loucura, ele não tá conseguindo aceitar aquilo. Ele entra em contato ali com a família dele e descobre que todos os dragões estão questionando ali a mãe dele na liderança. Então vocês vejam o caos que tá a vida de todos eles. Em contrapartida, nós temos o próprio Hudson e o próprio Jackson. O Hudson está lidando com seus piores pesadelos. E apesar de sentir todo o amor que a Grace tem por ele, nem a Grace consegue entender a profundidade dos problemas que ele tem por ser quem ele é, carregar o peso dos poderes que ele tem. Porque a gente achava que o Hudson matar ali as pessoas, desintegrar as pessoas da forma que ele faz, não custava nada para o Hudson, mas a gente descobre que custa e custa muito para ele fazer isso. E é um dos motivos pelo qual ele não usa isso sempre. Ele só usa isso quando realmente não tem uma solução para que eles saiam vivos da situação. Só que quando eles voltam ali para a Academia Kate Mary, todo o grupo ali, que são os amigos da Grace, a Macy, o Flint, o próprio Jackson, o Rafael, todo mundo, gente, vira um pouco contra o Hudson. Eles ficam com ódio do Hudson por ele não ter usado aquele poder antes e ter evitado que tantas pessoas morram. E o Hudson, ele não quer abrir aquilo com as pessoas. Ele não quer contar o peso que tem essa decisão de desintegrar as pessoas. E com isso, ele acaba sendo muito colocado de lado e tratado de uma maneira muito errada. Todo o grupo acaba tratando ele mal e dando patada nele o tempo todo. Inclusive o Jackson, que é o irmão dele. E nesse ponto, gente, eu preciso comentar com vocês que o Jackson é realmente aquele menino mimado que acabou sendo muito protegido pelo próprio Hudson e, de certa forma, pela carniceira, que, apesar de ser a carniceira, ela é muito melhor do que os pais do Jackson, que é o Cyrus e a dele lá. Então, a gente vê que o peso e a forma como as pessoas agem com o Hudson é muito desproporcional e o tempo todo a Grace tem que entrar ali para tentar proteger o Hudson de todos os ataques que ele sofre, principalmente depois que ela descobre o custo que tem para o Hudson usar esse poder. Então, quando eles voltam, o Jackson ele tá tentando entender tudo o que aconteceu e também digerir que o próprio pai teria matado ele, como quase aconteceu. Então nós vemos a Marise, que foi a única personagem que ficou na Academia Kate Mary. Eles encontram ela ali toda sofrida, toda machucada, e a primeira coisa que eu senti quando eu li esse momento do livro foi: cara, tem alguma coisa estranha. Essa mulher não escapou assim tão fácil. Toda a escola foi sequestrada e só ela ficou aqui. Então peguem essa deixa que é muito importante dentro do livro. E quando vem o lobo que chega para ajudá-los, eu fiquei muito desconfiada, mas no fim das contas ele se mostrou totalmente fiel à causa e mostrou que, apesar de ele ser um lobo como Xavier, há dentro dessas alcateias pessoas que não se prostram para os Cyrus, apesar de ser o tempo todo mostrado que a traição contra a corte vampírica seria ali um ato de morte, né? E ele continua fiel e acaba entrando para lutar com a Grace contra os Cyrus. E nesse momento que eles estão ali tentando
entender tudo o que está acontecendo. O próprio Flint está num momento de muita dor, porque ele está faltando um membro dele, ele não consegue fazer as tarefas da melhor forma, ele precisa de ajuda, ele precisa de atendimento. Então, assim, tá um caos no grupo. Em contrapartida, em um momento onde a Grace está se preparando, ela reencontra ali a gárgula que ela ajudou. Ela descobre que essa gárgula, gente, não é nada mais, nada menos do que o avô dela. O avô dela, muito distante, naquele sentido de tataravô, e ela acaba descobrindo o que a avó dela fez para conseguir manter em segredo o que realmente aconteceu com as gárgulas, abrindo ali mão da sua própria filha para fazer com que a corte do seu marido, que ela é a consorte ali do avô da Grace, conseguisse manter essas gárgulas vivas, porque ele sumiu do planeta Terra. A consorte dele não sabia onde ele estava. E ele era o rei das gárgulas. Então aquela gárgula que estava aprisionada e que a Grace quase matou, não era nada mais, nada menos do que o rei das gárgulas. Por isso que ele dá a coroa para Grace e fala para ela que ela precisa dar aquela coroa para a consorte dele. E ela promete isso. É uma coisa muito importante que vocês precisam entender, porque a Grace tem que cumprir essa promessa, é muito importante. Então, ele leva a Grace para um universo paralelo para ela conseguir entender o que realmente aconteceu. Quando a Grace encontra ele ali na academia Kate Mary, a gente sente que ele não está com a sua mente mais tão organizada como uma pessoa normal seria. E isso é totalmente justificável pelo fato de ele ter passado mais de 1000 anos preso dentro daquela caverna e também sendo atacado durante todo esse tempo. Então ele não tem aqui, naquele plano físico onde está a academia Kate Mary, ele não consegue conversar de uma forma normal. Só que quando eles vão para esse universo paralelo, ele volta a ser quem ele realmente era. E é lindo ver esse momento, gente, porque a gente vê como que era uma das cortes mais importantes ali que foram criadas e vemos um imenso exército ali esperando o momento do seu retorno. E ali naquele momento, quando ele revela para Grace quem ele é e quem ela é para ele, você vê uma admiração, um amor que aquele rei, aquela gárgula sente pela neta dele. Ele pede para ela onde está a consorte dele. E é algo que a Grace sofre muito, porque ela não sabe quem é a consorte dele. E ela vê que ele está desesperado para encontrar a consorte, porque eles passaram todo aquele tempo separados. E ela fala que ela não aguentaria passar todo esse período longe do Hudson, por exemplo. Então ali ela tem várias descobertas e ela acaba entendendo melhor um pouquinho de quem ela realmente é. Mas isso é muito breve, a Grace não consegue se aprofundar nisso. E quando ela volta para um momento crítico ali. Porque ela descobre que tinha uma traidora ali no meio deles. E essa traidora já tinha avisado que eles haviam retornado para a academia Kate Mary. E o Saros e todas as cortes que o apoiam vai atacar o que restou da academia Kate Mary. E eles precisam fugir dali o mais rápido possível. Desesperados, eles não sabem para onde ir. Então a Macy tem uma ideia de levá-los, abrir um portal ali e levá-los para a corte das bruxas. Só que quando eles chegam ali, eles não são aceitos. Acontece uma situação muito difícil para eles ali. A própria Macy se revolta muito pela corte negar abrigo para eles como refugiados, até porque ela é uma bruxa e eles expulsam ela sem dó nem piedade. A gente vê como que esse mundo sobrenatural é muito cruel e só pensa em si mesmo. A única corte que de alguma forma dentro da série ajudou a Grace foi a corte da Cônica, que é dos pais do Flint. Mas o restante, gente, todos eles se borravam ali de medo dos Saros. E nesse meio tempo, a gente descobre que a mãe da Macy era uma bruxa extremamente poderosa e também é prima da rainha das bruxas. E como tem uma bruxa ali que acaba ajudando eles, inclusive restaurando, dando uma prótese para o Flint, a gente vê que a Macy descobre um pouquinho mais sobre ela, porque essa bruxa fala que somente ela poderia ter esse poder porque ela descende ali da mãe dela, da Rowena, né? E a Rowena era uma das poucas bruxas que conseguia fazer esse tipo de magia. Então, como a tia dela, que é essa bruxa que aparece para ajudá-la, fica revoltada pela corte não dar abrigo ali para a própria sobrinha e para uma das pessoas que fazem parte do clã, ela vai ajudar eles de algumas formas e acaba dando informações muito importantes para Grace também, porque ela precisa decidir se ela vai participar das provações impossíveis.
Só que quando a Gracie vai lá, ela descobre que ela não está preparada para isso. Ela descobre que é algo muito, muito perigoso para todos eles. E os 12 ali do grupo querem entrar para poder ajudar a Gracie. Só que a Gracie sabe que, como ninguém sobreviveu, é uma decisão que ela tem que tomar de cabeça muito fria e sem ter nenhuma outra possibilidade. Só que tudo que acontece dentro do livro acaba levando ela, de certa forma, de volta para a carniceira, que a ajuda muito, dando muitas informações. E ela também acaba descobrindo que tem um cordão diferente ali dentro dela, que acaba ativando o caos. Literalmente, é o caos, gente. E peguem essa palavra que é muito importante. E vocês vão entender quando vocês lerem o livro. Quando ela toca esse cordão dela, o caos acontece ao redor. E um ser muito importante, que é o deus do tempo, surge para dar várias broncas. E nesse livro, gente, em Sedução, a Gracie só apanha. Só apanha. Do começo do livro até o final do livro, a Gracie só apanha. Todas as cortes. Mentira. A maioria das cortes, menos a corte dracônica, destrói a Gracie de várias formas, gente. Ela, meu Deus, essa menina aqui apanhou a torta e direito para conseguir crescer, literalmente cresceu na dor. Ela é levada para a carniceira dá muitos avisos para ela, o próprio Deus do Tempo também avisa ela, só que a Gracie vai no seu sentido ali, gente, na sua inspiração e acaba se colocando nas mãos dos Saros. Quando ela chega de encontro aos Saros e eles conseguem ali entrar na corte vampírica e descobrem um lado do Hudson muito triste, gente, que nem o Jackson sabia que o irmão dele passou. Foi terrível. Se você não gostava do Hudson, até o livro cobiça. É impossível você não sentir empatia, tristeza, dó e um sentimento muito profundo de admiração por ele, ainda ter um pouquinho de humanidade depois de tudo que o Cyrus fez com ele. Só que nesse meio tempo, enquanto a gente está descobrindo toda a atrocidade, todo o horror que o Cyrus fez contra o Hudson, a gente descobre que o Jackson e o Hudson não são os únicos irmãos ali. Existe um terceiro membro. Esse terceiro membro é uma versão do Hudson piorada 10 mil vezes. E esse ser que tem um vínculo sanguíneo ali com eles acaba atacando os irmãos. E quando eles descobrem quem é essa pessoa, o choque aparece. E o detalhe muito importante é que esse ser tem o poder de fazer exatamente o contrário do que o Hudson faz e também está destruído por tudo o que o Cyrus fez com ele. Então vai ser muito difícil, tanto para Gracie quanto para os próprios irmãos Veiga, mostrar que existe um caminho diferente do caminho que o Cyrus define ali para os próprios filhos dentro da corte vampírica. É maravilhoso nesse livro a gente descobrir um pouco mais sobre o Cyrus. Eu não sei vocês, mas durante toda a leitura da série Crave, eu me perguntava muito sobre como o Cyrus conseguiu ser quem ele é. Não sei se vocês tinham essa dúvida, era uma dúvida que me perseguia durante toda a leitura do livro. Nós vimos nos primeiros livros que ele era um louco, doido por poder. Mas onde tudo isso começou? Quando ele começou a ter esse poder absurdo? Como ele conseguiu levar pessoas para apoiar essa causa? E no livro Sedução nós temos todas essas respostas, que foi algo maravilhoso dentro do livro, porque a escritora não se perdeu nesses desfechos muito importantes. Então, quando a gente começa a descobrir um pouco mais sobre a história dos Cyrus, a gente descobre que existiam os reis verdadeiros daquela corte. Ele foi um rei ali que foi dado o trono para ele. Diferente do que ele alegava ali, do que a gente descobriu no começo dos outros livros, que precisava passar ali por uma aprovação para se mostrar digno, para conseguir um lugar no conselho, isso não aconteceu com os Cyrus, porque a rainha da corte vampírica abdicou do seu trono para que ele fosse rei. Ele, o Cyrus, era o comandante ali das tropas dessa rainha. E quando a gente descobre quem é essa rainha, segura onde você estiver, porque o tombo é grande. Eu capotei com essa informação, mas foi maravilhoso, gente. Incrível, de verdade. Então nós descobrimos que o Cyrus, quando conseguiu ter esse poder, ele queria mais poder. Ele queria mais poder, mais poder, mais poder, até porque esses dois lados entre humanos e os sobrenaturais sempre lutou muito.
Só que aquela rainha, que era a rainha deles, queria dar uma pausa naquilo. Porque a briga não era com os humanos nem com os sobrenaturais. A briga era entre as duas deusas, que é a carniceira e a estriga. E aqui a gente tem a revelação de tudo isso. Mas não bastante, a gente descobre que o Cyrus arrumou briga, não só com um deus, não só com uma deusa, não só com pessoas importantíssimas no mundo sobrenatural, mas principalmente com as pessoas mais importantes dentro da construção desse livro. E se a gente achava que o Cyrus tinha sido uma pessoa péssima, cruel, durante os 3 primeiros livros, se prepara que o nível de loucura e crueldade desse cara aqui, ele aumenta trilhões de vezes. Porque nós descobrimos que ele se envolveu com uma das bruxas mais importantes ali daquele lugar, daquele universo, mentiu para ela, pegou um veneno que condenou milhares e milhares de seres, e com isso ele também teve um vínculo muito maior e muito mais forte do que ele jamais imaginou. E esse vínculo ele roubou dessa mulher. E quando ela descobre que o amor da sua vida, vamos dizer assim, a única pessoa que ela teve para ela mesma foi roubada dela, e essa pessoa também descobre a verdade, o Cyrus acaba abrindo ali a lei do retorno, né? Ele abre a porta para que essas deusas possam, de certa forma, destruí-lo. Mas essas deusas estão presas com um ódio terrível contra ele. E quem vai ter que resolver tudo isso é a Grace, que inclusive descobre que tem um vínculo com as deusas mais importantes ali dessa história, gente. Então se prepara que você fica assim, gente, realmente incrível essas ligações. Quando a Grace realmente descobre quem ela é, e é aquela pessoa que o Hudson sempre soube que ela seria, e ele sempre fala para ela que não, teria um momento que ela teria que escolher entre ele e a corte dela, ela prova para todo mundo que ela é realmente a rainha das gárgulas. E eles estão ali para proteger todos aqueles que não podem se defender sozinhos. E se torna, sim, pela primeira vez, a rainha das gárgulas. E também quem ela nasceu para ser, que é muito mais do que somente uma rainha. E nessa parte do livro, gente, eu achei incrível, porque realmente a escritora deu um desfecho digno ali para o Cyrus, fez muito sentido aquele final, não de morte, mas de um castigo verdadeiro, porque seria muito fácil para ele simplesmente morrer depois de tudo que ele fez contra tantas pessoas, de tantas coisas horríveis que ele fez, inclusive com a tia Rowena ali, que, gente, coitada da tia da Grace. Então nós vemos que foi incrível, porque durante todo o livro, a Grace salvou muitas pessoas, a Grace libertou muitas pessoas das suas maldições. Eles sofreram muito, sim, mas a gente vê que todos eles se transformaram em pessoas muito fortes e que permaneceram juntos, mesmo com tantos desafios. E quando a gente acha que a Grace realmente não vai ter aquele reconhecimento que ela buscou tanto em ter, porque ela se sacrificou tanto, gente, e ela se sacrificou. Nas provações impossíveis, a Grace realmente teve um momento ali que ela se feriu muito. E eu só não achei que ela morreria porque ela é a protagonista. Então, como isso iria acontecer? Mas foi um momento que prova que ela jamais conseguiria resolver aquelas situações sozinha, que a família dela é aquele grupo ali e que eles fariam tudo por ela da mesma forma que ela faria tudo por eles. Só que quando ela faz tudo isso e um dos membros muito importante da corte que ressurge nega esse direito a ela, mesmo o próprio avô dela dando esse poder a ela, ela fica destruída e se pergunta mesmo se ela é a pessoa que todo mundo diz que ela é. Ela tem que passar por perdas muito grandes. No final ali eu realmente achei que teria um próximo livro, vamos dizer assim, para continuar com essa série Crave. Só que ela mostrou ali pra gente que quando ela perdeu a superfície dos seus poderes, o caos que realmente estava ali dentro, esperando o momento para que ele pudesse mostrar quem a Grace realmente é, vem e ela se torna esse ser tão especial e tão poderoso que ela realmente nasceu para ser, principalmente pelos avós que ela tem. O final do livro foi incrível, foi muito delicioso. Acho que essa é a melhor parte de dizer aqui para vocês.
ver a Grace tendo um momento de paz, um momento de uma adolescente normal ali, conseguindo viver alguns dos seus desejos e sonhos. Temos também o Jackson, que eu não posso deixar de comentar aqui com vocês, com o Flint. E eu tinha comentado com vocês que eu tinha uma desconfiança muito grande que eles poderiam sim ter sentimentos um pelo outro, antes de toda a manipulação que foi feita ali entre a Grace e ele. E, gente, eu acertei esse ponto. Então se preparem que não tem algo declarado entre os dois, mas você vê sim o sentimento dos dois realmente acontecendo dentro desse livro Sedução. Tem uma dica que eu quero deixar para vocês aqui, gente, é que vocês realmente leiam o livro Sedução. Agora eu vou comentar um pouquinho para vocês aqui das minhas percepções da série, que é a parte comentada, né? O que eu realmente achei do livro em si, por ser tão grande. Como eu comentei com vocês, esse livro aqui poderia ter sido reduzido em uns 30, 40% de verdade, porque a gente fica muito nas dores e nos pensamentos de incapacidade da Grace. E durante a leitura do livro, isso se tornou muito cansativo. Tem capítulos inteiros onde a Grace fica se lamentando sem saber quem ela realmente é. E o que isso fez comigo? Fez eu acreditar que a escritora aumentou o livro muito para o livro ficar maior. Não tem tanta história aqui no livro para que ele seja tão grande. Um grande problema também que aconteceu aqui, e teve muito sentido no fim das contas, mas é que todo livro, a escritora acabou aumentando muito o núcleo de seres sobrenaturais. Então, nesse aqui não foi diferente. A gente teve a entrada de outra corte muito importante no livro, mas que também tornou a leitura um pouco maçante, porque a Grace precisava também se superar de várias formas. E ela foi muito humilhada aqui, e também se tornou cansativo esses momentos onde ela era ali pressionada e todas as situações que aconteceram aqui. Então esse livro não foi uma experiência 100% para mim exatamente por causa disso, porque eu achei que a escritora aumentou muito o livro sem necessidade alguma. Eu amei todo o desenvolvimento que ela fez com todos os personagens que realmente era importante aqui dentro do livro, que são os amigos da Grace e os inimigos também que se levantaram ali contra ela, né, que é a corte vampírica. A forma como a Grace conseguiu ter aquela sororidade que a gente tanto fala com as mulheres foi muito bonita, porque apesar da Grace ser totalmente contra as atitudes de todas as pessoas ali, como a própria esposa do Cyrus, como a própria carniceira, ela consegue ter aquele sentimento de empatia, que foi algo que eu gostei muito no desenvolvimento desse livro, que é algo que a gente não vê muito quando nós lemos livros, né? A gente sempre vê aquela personagem feminina acabando atacando as atitudes de outra pessoa que faz parte do mesmo gênero. Então, nesse livro aqui, a gente conseguiu ver essa sororidade feminina. Nós conseguimos ver que a Grace foi uma pessoa extremamente equilibrada, realmente cumprindo a sua função de gárgula, que é ser neutra nas situações e tomando decisões que fossem importantes, mas que não ferissem o direito da pessoa e dando ali a essa pessoa o destino certo que ela merecia pelas atitudes que ela teve durante toda a sua vida. Então foi muito bonito ver esse amadurecimento da Grace em se tornar quem ela realmente nasceu para ser, mas sem deixar aquela essência que realmente é a Grace. Então foi muito bonito de ver isso dentro do livro. O Jackson e o Flint foi muito gostoso também para mim nessa leitura, porque eu consegui ver o outro lado do Jackson, né? Realmente, toda a situação que aconteceu ali com eles tornou ele daquele jeito. E quando ele teve ali a sua alma restaurada, o seu novo coração colocado dentro dele, ele pôde ver que as pessoas realmente amavam e se importavam com ele. Porque tanto o Jackson quanto o Hudson nunca souberam o que realmente era o sentimento de carinho e amor um pelo outro por causa dos pais que eles tiveram. A gente descobre que a dele lá também é uma mulher totalmente louca. E o Cyrus só casou com ela exatamente por ela ser um ser ali indomável. Então, como que eles seriam coisas boas, como eles saberiam o que é um sentimento positivo, sendo que eles nasceram no meio do ódio. Então, a gente vê isso dentro do livro e é muito bom ver como eles não se tornaram pessoas horríveis quanto os próprios pais. E nesse sentido, do Flint ter ali uma ligação com o Jackson, foi muito bonito ver o que retornou os dois, depois das coisas, entrarem no devido lugar. Então a gente vê sim os dois ali voltando a ser o que eles eram antes, porque a perda do Flint foi muito grande, inclusive ali da situação da própria corte dele, que teve as consequências de um dos membros ter feito o que fez, e ele por também não estar como ele era antes. A Macy foi uma personagem que cresceu muito dentro do livro, gente.
aquela menina inocente que achava que tudo era um arco-íris, é jogada no meio do fogo aqui, descobrindo o que realmente aconteceu com a mãe dela, batendo de frente com o pai dela. Então tem tanta explicação nesse livro que não tem como falar para vocês que não foi um livro maravilhoso, apesar de ser cansativo. E quando nós vemos ali a outra parte, que é a malvada, que é a irmã que não aceita as coisas, que quer destruir tudo, que inclusive envenenou a própria irmã para que ela conseguisse ter êxito, sendo castigada de uma forma enorme, nós vemos que nada fica impune para as pessoas. Então ela acabou pagando um preço muito alto ali por ter confiado no Saros, e o resultado daquilo foi uma dessas personagens que é tão importante também e que é resgatada também, de certa forma, por todos eles ali, incluindo a Grace. Então nós temos aqui a Grace salvando todo mundo e tendo seu reconhecimento bem no final de todo o livro, que foi algo maravilhoso e incrível. Eu tenho certeza que esse livro ainda vai ter continuação. Nós vamos acompanhar o anúncio da editora, porque tem algumas coisas que ficariam aberto. A escritora deixou algumas coisas para a gente perceber que vai ter continuação essa série, mas o próximo livro que realmente está confirmado para acontecer é o livro que vai contar o que aconteceu com a Grace e o Hudson quando eles ficaram presos no tempo ali, enquanto ela estava em forma de gárgula. Então estou muito ansiosa para ver esse próximo livro se lançado aqui no Brasil. Eu não vi a editora falando nada dessa tradução no Brasil, mas eu acredito que vai acontecer sim. E o que me resta, gente, o que me resta é continuar com essa história aqui, pensando nesses pontos maravilhosos que aconteceu, desejar que vocês leiam sim o livro Sedução, que é um livro que vocês vão surtar e ter muitas respostas. A parte da guerra, gente, a Grace foi sensacional em não deixar que todos morressem e tomando uma decisão muito poderosa ali no final. E se você não me conhece, eu sou a Jéssica Perchilha aqui do canal Biblioteca de Bolso e novamente peço para vocês que se inscrevam, deixem o like e comenta para mim quais são as suas expectativas do livro Sedução aqui nos comentários. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a série, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o imenso prazer em responder cada um de vocês. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. Eu tô um pouco parada lá, mas é uma meta para mim voltar ativa lá no Instagram. Então me siga lá, que é @bibliotecadebolso.br, que com certeza eu vou falar um pouquinho mais dessa série lá no Instagram para vocês também. E se tem uma dica de leitura que eu deixo aqui para vocês, é a série Cravo. Se rende essa série que é muito boa, apesar do último livro não ter sido a minha melhor experiência, a série em si é muito rica em muitos pontos e vale muito a pena você conhecer. Eu vou ficando por aqui, astros, desejando que a série Crave te conquiste do mesmo jeito que me conquistou. Um beijo, astros, e nos vemos em breve.